Olá pessoal, hoje a gente resolveu fazer um exemplo para vocês desde a descrição informal até a implementação SQL. A gente tem todo um processo na criação de uma aplicação de banco de dados, onde a gente parte da descrição informal e vai até a implementação. Então, a gente vai partir de uma descrição informal, certo? E aí, a gente cria o esquema ER, tá? Depois, a gente cria o esquema relacional. E, finalmente, a gente faz a implementação usando a linguagem SQL, implementação SQL, tá? Então, para mostrar para vocês de uma forma o que é cada passo desse, nós temos a descrição informal aqui, a gente usa o modelo ER, criamos o esquema entidade e relacionamento, depois a gente usa o modelo relacional, onde, através do modelo relacional, a gente tem as regras, vocês viram as regras, através das regras a gente mapeia do esquema ER para o relacional, tá? E aqui a gente usa a linguagem SQL para fazer a implementação SQL. Hoje, a gente vai estar trabalhando aqui e aqui. Eu vou mostrar para vocês, vamos pegar uma descrição informal, vamos usar o modelo ER, criar o esquema entidade e relacionamento, depois nós vamos usar os conceitos do modelo relacional e vamos criar o esquema relacional. Então, nós vamos ir até aqui, tá? Implementação SQL vocês vão fazer depois. Então, vamos continuando aqui. Então, nós temos uma aplicação de banco de dados que é uma aplicação de locação de livros e vídeos. Então, a gente vai trabalhar fazendo a modelagem entidade e relacionamento. Vamos criar o esquema entidade e relacionamento para uma aplicação locadora de livros e vídeos, tá? Então, primeiro parágrafo ali da descrição informal é que uma locadora possui vários usuários e os usuários podem frequentar várias locadoras. Então, a primeira entidade é a locadora. E uma locadora, ela se relaciona com os usuários. Então, uma locadora pode ter vários usuários, mas um usuário pode ser usuário de várias locadoras, tá? Esses usuários, se a gente achar que é interessante a gente saber da onde que o usuário se ele é de um bairro, qual o local dele, então a gente pode criar uma relação entre usuário e bairro. Nós poderíamos colocar o endereço em usuário e utilizar o próprio endereço para colocar o bairro. Mas se a gente quiser saber se os usuários são determinados bairros, a gente pode pegar e colocar aqui. E o bairro, ele pertence a uma cidade e essa cidade é de um estado da federação. Estado. Então, vamos ver as cardinalidades do relacionamento. Então, o usuário, ele é de um bairro,
mas um bairro pode ter vários usuários da locadora. Um bairro pertence a uma cidade, mas a cidade tem vários bairros. E uma cidade é de um estado, mas um estado tem várias cidades. Depois a gente se preocupa com os atributos. Então, lá na nossa descrição, a primeira linha ali, uma locadora possui vários usuários e um usuário tem várias locadoras. Esses usuários podem fazer empréstimos de vários exemplares de livros e vídeos. Então, quando vai acontecer um empréstimo, nós vamos fazer um relacionamento aqui entre usuário e empréstimo. Mas ele vai emprestar o quê? Ele vai emprestar exemplares de vídeos ou de livros. Aí o que nós fazemos? Nós vamos relacionar aqui a exemplar. Tá? Então, um empréstimo pode, num determinado empréstimo, pode ter vários exemplares, mas um exemplar pode estar em vários empréstimos, né? Um usuário, ele pode fazer vários empréstimos, mas um empréstimo envolve somente um usuário, certo? O meu exemplar é de um determinado item da minha locadora. O item da locadora, ele pode ser tanto vídeo ou livro, né? O livro e vídeo. Tá? Então, eu estou falando do item aqui e o item pode ser livro ou vídeo. Por que eu separei aqui? Porque a entidade generalização aqui, ela vai ter um código do item, tá? E o título. Então, tanto vídeo como livro vão ter código e título. Mas eu tenho atributos que são específicos da entidade especializada aqui. Então, o vídeo, por exemplo, vai ter o quê? A duração. E o livro vai ter o número de páginas. Número de páginas, tá? Aí na descrição ali, ó, os empréstimos podem ser feitos em várias locadoras. Então vejam só, aqui eu tenho uma relação de cadastro do usuário na locadora, que nós podemos colocar um atributo aqui, a data do cadastro. Cadastro, vamos por assim. O que eu quero dizer? Por que eu não coloco a data nem em usuário ou em locadora? Porque não cabe, porque aqui é a data em que o usuário foi cadastrado numa determinada locadora. Ele pode estar cadastrado em mais de uma, porque o relacionamento é N para N. Então, a relação aqui vai ser, o atributo vai ser na relação. Só que o empréstimo, o usuário está fazendo um empréstimo. Eu tenho uma relação aqui que está me dizendo que esse empréstimo, um empréstimo específico, é de um determinado usuário. Mas aonde que me diz que aquele empréstimo foi feito numa locadora específica? Eu vou ter que criar um relacionamento aqui, tá? Que vai me dizer que aquele empréstimo foi feito naquela locadora. Mas uma locadora pode ter vários empréstimos realizados nela. Tá certo? A entidade exemplar, ela é uma entidade fraca. A gente viu isso. Daí, para representar uma entidade fraca, é desta forma aqui. O que é uma entidade fraca? Ela não pode ser identificada pelos próprios atributos. Por exemplo, eu tenho aqui código do exemplar. Só que, o número do exemplar.
Só que vai ter exemplar que vai ter o mesmo número. É a mesma coisa se eu falasse, por exemplo, de sócio e o dependente. Se eu tenho um sócio de um clube, o dependente vai ter o mesmo número do sócio. Então, esse número do sócio não identifica unicamente o exemplar, tá? Ou melhor, não identifica o dependente. E aqui a mesma coisa, o número do exemplar, o código do exemplar, não identifica unicamente um exemplar. Ele precisa do código do item. Então aqui eu tenho uma relação de 1 para N para cá, porque um item pode ter vários exemplares, mas um exemplar está vinculado a um item somente, tá? Então, a entidade forte aqui vai ser o item, e a entidade fraca vai ser exemplar, tá certo? Aí, o que mais que a gente tem que fazer aqui? O que está descrevendo lá? Esses empréstimos podem ser feitos em várias locadoras. Então, aqui eu estou dizendo, através desse relacionamento, que o empréstimo vai ser feito numa locadora e, com isso, uma locadora pode fazer vários empréstimos. Só que esses empréstimos, claro, vai envolver várias locadoras. Os exemplares de livros e vídeos podem ser emprestados por vários usuários. Também, vejam, esse empréstimo aqui vai acontecer por um usuário, mas outro empréstimo pode acontecer por outro usuário e assim por diante. Um livro pode ser editado, então um livro pode ser editado por uma editora. Então, um livro é editado por uma editora, mas uma editora pode editar vários livros, tá? Porém, uma editora pode editar vários livros, como está ali na descrição. Um livro pode ter vários autores, tá? E um autor pode escrever vários livros. Só que vídeo também tem autor. Então, em vez de a gente ficar ligando autor a livro, autor a vídeo, a gente vai ligar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Autor. Então, um item, né, que tanto livro como vídeo pode ter vários autores, mas um autor pode ser autor de vários itens, tá? A mesma coisa ocorre se eu fizer aqui, no caso ali nós temos, ó, um livro pertence a uma área. Então, eu coloco a área aqui, ó. Então, eu estou dizendo, um item é de uma determinada área, mas uma área pode ter N itens também, tá? Veja, eu posso ter um livro que é de banco de dados, que é da área de banco de dados, e esse livro pode ter vários autores também, mas um autor pode ser autor de vários itens cadastrados também, tá? Além disso, nós temos assunto, tá? Então, vamos colocar deste lado assunto. Ó, um item pode ter vários assuntos. Coloquem sempre no singular dentro da entidade, mas um assunto pode estar em vários itens, tá? O que nós temos mais ali? Um livro pode ter vários assuntos, um assunto pode ser abordado em vários livros. Um livro possui vários exemplares, mas um exemplar é de um único livro. Isso aqui já está resolvido aqui, porque ó, um item, tanto livro como vídeo, pode ter vários exemplares, mas um exemplar está vinculado a somente um item. Lá no terceiro parágrafo, uma produtora pode produzir vários vídeos. Então, a gente vai ter aqui um relacionamento com produtora. Então, um vídeo pode ser produzido por uma produtora, mas uma produtora pode produzir vários vídeos, tá? Vamos ver aqui autor, por exemplo. Eu tenho uma chave primária, que é o código do autor, e eu tenho aqui o nome do autor. Vamos colocar somente esses atributos.
Aqui eu vou ter o código da área. E aqui eu vou ter o nome da área. Tá? Assunto, eu vou ter o código do assunto. Por exemplo, o livro é da área de banco de dados, mas o assunto pode ser álgebra relacional, esquema entidade e relacionamento, esquema relacional, modelagem relacional e assim vai. E aqui eu tenho a descrição, tá? No caso de empréstimo, eu vou ter um código do empréstimo. Vamos pôr assim, tá? Aí nós podemos ter a data do empréstimo e nós podemos colocar a data de devolução do livro emprestado, da coisa. Aqui em locadora, nós podemos ter o quê? O código da locadora, o nome, endereço e fone. Lembra que a gente estudou atributo multivalorado? Então vamos imaginar que o fone da locadora, a locadora pode ter mais de um telefone. O usuário, eu posso ter o código do usuário, o nome dele, o endereço e o telefone. Vamos colocar o fone aqui. Tá ficando pequeno o nosso aqui. O fone e vamos colocar a data de nascimento. Por que colocar a data de nascimento? De repente eles querem fazer uma promoção na locadora para oferecer para o seu usuário, sei lá, algum item para que ele possa assistir ou ler algum livro em função da data de aniversário dele. Então é importante ter esse dado registrado no banco de dados. Aí aqui eu vou ter o código do bairro e o nome do bairro. Aqui eu tenho o código da cidade e o nome da cidade. Nome. Aqui eu vou ter a UF e o nome do país, da cidade, do estado. Ok? Acho que a gente já pensou em todas as possibilidades. Vejam só, se a gente decidir que nós queremos guardar a cidade da locadora, não precisamos do bairro, por exemplo, não importa aqui o bairro para a locadora. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma ligação diretamente com a cidade. Então, uma locadora é de uma determinada cidade, mas a cidade pode ter várias locadoras. Então, entendendo que aqui nós estamos registrando tudo que nós queremos gravar. Depois que a gente cria a modelagem entidade e relacionamento, a gente precisa mapear para o relacional. Então, agora a gente vai mapear para o relacional. Então, esse aqui é o esquema. Deixa eu colocar com essa caneta aqui, que essa tá... Esquema ER. É o esquema entidade e relacionamento. A partir desse esquema, a gente vai para o esquema relacional. Tá? Então, vamos ver como que fica o esquema relacional? Vamos começar a colocar aqui as relações, tá? Então, vamos começar. Quantas relações nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós já temos 15 relações no esquema relacional, tá? Então, eu vou começando a colocar aqui. Eu tenho locadora,
tá? Já vou começar a colocar aqui código da locadora, ela é chave primária, o nome, o endereço. Só vou pôr isso. O endereço. Quando eu tenho um atributo multivalorado, eu não coloco aqui no mapeamento, tá? Depois eu tenho usuário. Tá? O que tem usuário? Código do usuário, que é a chave, o nome dele, o endereço e a data de nascimento. E também o fone ali. Como o fone do usuário, ele não é um atributo multivalorado, então eu coloco aqui, tá? Eu não estou me preocupando ainda com os relacionamentos, então vamos deixar sem fechar aqui ainda, tá? Bairro. O que eu vou ter em bairro? Eu vou ter o código do bairro, que é a chave, e o nome do bairro. Cidade. Eu tenho o código da cidade, que é a chave, e o nome do estado. Eu vou ter a UF, que é chave, e o nome. Tá? Aí, o que eu faço aqui? Vou continuar aqui do lado, viu? Eu vou para empréstimo, que vai ter o quê? O código do empréstimo, que é chave, a data do empréstimo e a data de devolução. Tá? Depois, o que eu tenho? Tenho exemplar. Por mais que é uma entidade fraca aqui, vamos deixar para depois a entidade fraca. Aí, assunto, nós estamos na primeira regra lá. Assunto, vai ter o código do assunto e a descrição. Tá? Item. Vai ter o quê? O código do item e o título. Autor. Código do autor e o nome. A área. Código da área e o nome. Então, isso aqui tudo é chave, ó. Aí, o que acontece aqui? Livro e vídeo. Quando eu tenho uma entidade, é uma generalização e tem as especializações. Quem é a chave de livro e quem é a chave de vídeo? É o código do item. Então, a gente repete o código do item aqui e repete o código do item aqui. Passa a ser os dois chaves. Mas só coloca os atributos de livro. Quem é atributo? Não, número de páginas. E aqui, a duração. Tá? Editora. Vamos colocar aqui. A editora vai ter o quê? Aqui eu não coloquei. Vamos colocar aqui código da editora e o nome. Vamos só por isso aqui. Código da produtora e o nome. Tá? Então, a editora vai ter o código da editora e o nome. Esse aqui vai ser a chave.
e produtora. Vai ter o código da produtora e o nome dela. Tá? Então, vejam só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, porque nós não colocamos exemplar. Então, vamos pôr exemplar aqui. Por que exemplar é diferente? Como era uma entidade fraca, nós pegamos o código dele, código do exemplar, e pegamos da entidade forte, que é item, que é o código do item. E os dois é chave. O que vai identificar exemplar vai ser o código do item mais o código do exemplar. Então, agora já nós temos as 15 entidades. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai trabalhar com os relacionamentos. Então, uma das regras é aqui, ó. Por exemplo, usuário, tudo que é relação de 1 para N, nós pegamos a chave do lado 1 e colocamos na relação do lado N. Então, vamos começar aqui, ó. Bairro, usuário. Nós temos um relacionamento de 1 para N, nós pegamos a chave de bairro e colocamos no usuário. Então, aqui nós vamos colocar código do bairro em usuário, ok? Aí nós podemos fechar. Em bairro, não tem um relacionamento de 1 para N entre cidade e bairro, então nós pegamos o código da cidade de cidade e colocamos na relação bairro. Então aqui vai ficar código cidade. Tá? Cidade, nós vamos ter um relacionamento de 1 para N aqui, nós vamos pegar o F e colocar em cidade. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Estado não tem nenhum relacionamento e nós já podemos fechar. Vamos fechar com a mesma cor aqui. Tá? Tá? Então, vejam, temos 1, 2, 3, 1, 2, 3 em vermelhinho aqui. Veja que nós temos um relacionamento de cidade para locadora. Então, o que a gente coloca? O código da cidade em locadora. CID. Tá? Veja que não temos mais nenhum relacionamento de 1 para N aqui. Então, já podemos fechar aqui. Ok? Aqui, empréstimo. Nós temos um relacionamento de 1 para N entre locadora e empréstimo. O que a gente faz? A gente pega o código de locadora, que é daqui, e vamos colocar em empréstimo. Código L. Tá? Veja que nós temos aqui um relacionamento de 1 para N entre usuário e empréstimo. Então, o código do usuário vai para cá também. E fechamos aqui. O que acontece aqui, ó? Veja que interessante. Eu estou fazendo um empréstimo numa determinada data, a data de evolução é num determinado dia, foi feito na locadora de código tal, e quem foi que emprestou foi o usuário, que está definido como um código dele aqui. Então, veja aqui, nós estamos representando o que está aqui, estamos representando no modelagem relacional aqui. Mas continuando, aqui nós temos o relacionamento de 1 para N que nós já fizemos, que era lá em exemplar. Veja que o código I veio daqui para cá, por conta da entidade fraca. Mas o que nós vamos ter em item ainda? Ó, o item aqui. Veja que o item vai receber o código da área. Código da área. Tá? E podemos fechar item agora. Tá? O livro vai receber o código da editora. Então, o livro receberá o código da editora. E vídeo receberá o código de produtora. Código
da produtora. Então, aqui, ó, nós já podemos fechar. Vamos fechar aqui também com essa cor. Vamos ver quantos relacionamentos de 1 para N a gente tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 que era do exemplar que a gente não tinha colocado de outra cor. Entenderam? Então, veja que vocês sabem o que está representado aqui, como eu represento para cá. O que nós não representamos ainda? O N para N, né? Tem os relacionamentos de N para N. Os relacionamentos de N para N, a gente pode criar de forma diferente. Nós vamos criar de forma diferente. Eu vou fazer em verde aqui para ficar colorido. Então, veja aqui, ó. N para N, locador usuário. Então, vamos colocar aqui locadora. Vamos dar esse nome. Como que fica? Eu pego a chave de um lado, mais a chave do outro e mais os atributos de relacionamento. Então, vai ficar COD da locadora, COD do usuário e a data de cadastro. E os três viram chaves, tá? Então, veja, a locadora tal teve um cadastro do usuário tal na data tal. Então, se eu quero essa informação, eu vou por aqui. Agora, aqui tem um relacionamento de N para N entre empréstimo e exemplar. Por quê? Porque é aqui que vai estar definido, naquele empréstimo, quais foram os exemplares que foram feitos. Então, vamos representar aqui. Empréstimo exemplar. O que eu vou relacionar aqui? Qual é a chave do empréstimo? É o código do empréstimo. Qual é a chave de exemplar? Onde está a chave de exemplar aqui? Vai ter que ser COD E e COD I. Então, nós vamos colocar os dois aqui. COD E e COD I. E os três viram chave, tá? Então, aqui nós vamos fechar. O exemplar eu já posso fechar aqui. Produtora eu posso fechar. Editora eu posso fechar também, tá? A área eu também posso fechar. O autor também. Assunto também. Quantos relacionamentos eu tenho de N para N? Eu tenho 1, 2, 3, né? E 4. E eu só tenho 2 até agora. Então, eu preciso ainda criar essas duas, as relações que representam esses relacionamentos aqui. Então, vamos continuar aqui. Eu vou ter assunto, item, que vai ter o quê? O código do assunto e o código do item. E os dois são chaves. E aqui eu tenho também autor, item. Autor, item. Que vai ter o quê? Código do autor e o código do item. E os dois são chaves. Então, vejam só. Eu tenho... Vamos contar, então. Eu tenho quantas relações? Quantas entidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenho um relacionamento entre 16... 17, 18, 19. Quantas relações eu tenho que ter? 19. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, vejam que a representação disso corresponde ao esquema relacional esse. Só que nós temos um último mapeamento que a gente tem que fazer. Qual que é? É no caso do fone aqui, que é uma entidade, o quê? Ela é um atributo multivalorado. Então, vamos criar agora o atributo, o caso de atributo multivalorado. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer em vermelho, tá? O que acontece? Quando eu tenho um atributo multivalorado, eu tenho que criar uma nova relação. Eu vou colocar ela aqui, ó. Eu vou criar locadora fone. Quero todos os telefones da locadora. Vai ter o código da locadora e o fone. E os dois são chaves. Então, gente, nós acabamos de fazer a modelagem, fizemos a modelagem entidade e relacionamento e passamos para o relacional. Isso é a nossa representação. Então, o significado desse esquema entidade e relacionamento é o mesmo do esquema relacional, só que os conceitos utilizados para fazer o esquema ER os conceitos da modelagem entidade e relacionamento, e aqui para fazer o esquema relacional a gente usou os conceitos da modelagem relacional. Vejam, façam os exercícios que estão lá nas aulas, né, nos módulos que a gente passou para vocês, que vocês vão entender melhor. E nós estaremos sempre à disposição para que possamos, para tirar quaisquer dúvidas, tá ok? Então, bons estudos para vocês. Podem entrar em contato via WhatsApp e também via plataforma, ok?